Hora de conversar com Mônica Bergamo. Advogados de Bolsonaro farão hoje uma nova tentativa de defender o ex-presidente no julgamento do STF. Que tentativa será essa, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, os advogados, eles vão apresentar uma petição para pedir, isso a gente anunciou ontem, para pedir o impedimento, né, que Flávio Dino e Cristiano Zanin sejam declarados impedidos de votar no julgamento de Jair Bolsonaro. Agora, a chance de os dois ministros serem impedidos, o Megali, é beiro zero. Na verdade, eu vou cravar aqui que é zero, né? Os defensores do ex-presidente comunicaram ontem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vão apresentar essa petição, né? E cabe exclusivamente ao ministro Barroso, nessa etapa, analisar essa petição, analisar esse pedido e, das duas, uma, ou ele declara o impedimento dos ministros, ou ele leva a plenário, ou ele arquiva. E a chance dele arquivar é praticamente de 100%. Megali, nunca na história do Supremo Tribunal Federal, não é na história recente, é na história, um ministro foi declarado impedido de votar por seus pares. Portanto, isso não vai acontecer. Recentemente, inclusive, chegaram ao Supremo mais de 100 pedidos de impedimento do Alexandre de Moraes, que foram apresentados pelos réus do 8 de janeiro, e o ministro Barroso arquivou todos. Então, o que acontece? Fica a critério de cada ministro se declarar ou não suspeito para votar, né? Ou por razão de foro íntimo, ou por razões objetivas de já ter atuado naquela causa. Aí sim, o ministro, ele próprio, fala: não quero votar, não me sinto à vontade, não estou em condições de ter distanciamento e de ser imparcial. Bom, isso pode acontecer com o Flávio Dino e com o ministro Cristiano Zanin? Também não, né? Eu apurei que eles não vão se declarar impedidos, né? Quais são as razões que seriam as razões do impedimento, que vão ser elencadas pelos advogados de Bolsonaro? No caso do ministro Flávio Dino, ele apresentou uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021, quando ele era governador do estado do Maranhão. Na época, o Bolsonaro deu uma entrevista, a gente vai vendo essas ações e vai lembrando daqueles momentos, né, Megali? O Bolsonaro vivia as turras com alguns governadores, com a grande maioria, e o Dino era um alvo dele ali, preferencial. Então ele falou que tinha cancelado uma visita ao Maranhão porque o Flávio Dino tinha impedido que a PM fizesse a segurança do Bolsonaro. Aí o Flávio Dino falou: não, isso é uma mentira, eu não impedi nada, queixa-crime. Bom, até hoje não foi julgada. Então, mas o ministro Flávio Dino não considera que isso é uma motivação para ele ter algum sentimento maior de raiva, de ódio contra o Bolsonaro, que o impediria de participar do julgamento. O ministro Cristiano Zanin, a razão que eles apontam para o impedimento dele é que ele advogou no Tribunal Superior Eleitoral para a coligação pela qual o Lula concorreu à presidência. Tem 4 ações dele no Tribunal Superior Eleitoral, 3 pedindo direito de resposta, né, e uma acusando o Bolsonaro de fake news, a coligação, os partidos que apoiavam o Bolsonaro. Bom, também o ministro Zanin não se considera suspeito nisso. O ministro já se declarou impedido em ações do TSE e ele se declara impedido em ações que envolvem o Lula diretamente, naqueles processos de Curitiba. Tirando isso, não, ele não se declarou e não deve se declarar impedido. Então, é uma tentativa, mas é uma tentativa que deve morrer na praia, Megali. E não é só dos advogados do Bolsonaro, tem vários outros réus que estão, réus não, investigados, né, ainda não foi aceita a denúncia, mas que estão protocolando essas petições nas últimas horas, pedindo a suspeição do Alexandre, suspeição de todos, estão praticamente. Mas não deve acontecer, não devem ser acatados esses pedidos, Megali. Até porque não faz bom. Se por uma questão de lógica, né? A pessoa é um ministro do STF. O ex-presidente passou 4 anos atacando o STF, dizendo que o inimigo era interno, que o inimigo estava logo ali na Praça dos Três Poderes, apontando para o prédio do STF, criando desconfianças, né, fazendo uma campanha negativa. É natural que num evento público a pessoa acabe, até à guisa de se defender, citando uma ou outra frase do ex-presidente que mais tarde pode ser utilizada para alegar essa suspeição. Mas no final das contas, quando a ser advogado desse ou daquele partido, quase todos já foram em algum momento, já defenderam em algum momento alguma figura pública ou algum partido político ou alguma associação. Mas no final das contas, né, Mônica, o Supremo Tribunal Federal não tem esse nome à toa. São eles.
que decidem se eles são ou não suspeitos. Um pedido de um advogado tem pouquíssima chance de prosperar. Agora, quando você é advogado de uma figura que cometeu seus crimes à luz do dia durante 4 anos, na frente de todo mundo, e tem que defender essa pessoa, você não tem muita alternativa, né? Como é que você vai defender Átila, o rei dos hunos? Não, 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 não. Ele não atacou o Império Cristão. Aquilo é a imprensa que inventou, isso não aconteceu. Não, mas todo mundo viu, tá lá a Roma destruída, olha a Macedônia lá como é que ficou. Não, não, não aconteceu. Não acredite nos seus olhos. É difícil, né? Você tem que difícil. criar um ambiente de suspeição aos julgadores. Não tem muito, não tem muito para onde correr, né? Uma vez eu falei isso até foi com o ministro Luiz Roberto Barroso, na época que o Lula estava sendo julgado, né? Você discutiu no Brasil muito a questão do foro privilegiado, Megali, que era você tirar dos tribunais, por exemplo, um governador pode ser julgado de forma isenta pelos tribunais do Estado, se esse governador não deu aumento para os juízes, se esse governador teve algum confronto político com o judiciário, ele vai ser isento, o judiciário do Estado, para julgar o governador? O juiz de uma comarca local, que o prefeito também teve algum embate político ali na cidade que descontentou esse juiz, ele vai ser isento? Por isso você criou o foro privilegiado, para que outras cortes julguem esses políticos, né? Prefeitos, deputados, o governador. Agora, quem vai julgar um presidente da República? Só se levasse para um juizado em Marte, para os marcianos julgarem, porque... O Trump. Na verdade, o Elon Musk. Para o Trump julgar, o Elon Musk julgar. Mas não, nem eles, né? Você veja, nem a Suprema Corte americana estaria isenta de julgar algum político brasileiro. Por quê? Porque os juízes, os magistrados brasileiros viveram toda a situação, né? Todo o governo Bolsonaro, todo o governo Lula. Então, é difícil escapar da subjetividade, porém, como que se escapa da subjetividade? Como é que se combate a subjetividade de um magistrado? Com regras, né, Megali? Com regras. Então, todo voto tem que ser justificado, todo voto tem que estar embasado nas leis. Você tem, no universo jurídico, formas de fazer isso, porque todo ser humano tem a sua subjetividade, Megali. Todo ser humano, todo jornalista, todo juiz, todo mundo tem a sua subjetividade, todo mundo tem o seu lugar de onde olha o mundo, né? De onde vive as coisas. Então, como jornalistas, quais são as regras para os jornalistas para que a subjetividade não prevaleça sobre a objetividade, que prejudicaria o nosso ouvinte aqui, prejudicaria os leitores? Você sempre tem como regra ouvir o outro lado. Não é ouvir para ficar escutando só. Ouvir, considerar, colocar na matéria, colocar na reportagem. E isso vai criando mecanismos que protegem, né, a sociedade da subjetividade de todo mundo. Então é um pouco isso, quer dizer, os ministros estão ali, você tem um impedimento, mas você ter atuado numa causa eleitoral te impede de julgar um crime de golpe de Estado? Então, essa é a pergunta e já temos a resposta, não. E, portanto, estará completa, e tudo indica, estará completa a primeira turma do Supremo Tribunal Federal para fazer esse julgamento, Megali.